Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Em Goiás são 17 horas e alguns minutos. Muito bem. Vamos começar falando do Estado ilegítimo. Porque pode-se argumentar, e até com certa razão, que o grande fato foram os Estados Unidos, né, ter admitido na ONU que eles perderam a guerra na Rússia. Ok, mas isso era esperado, gente. Eu sinceramente não sei como um país que perdeu uma guerra para o Afeganistão achou em algum momento, de máximo delírio talvez, que venceria a Rússia, sabe? Então eles terem perdido é o esperado, pelo jeito menos para eles, né? Então perderam, lógico. Aí para falar que ainda tá acontecendo, mas já perdeu, gente. Eles mesmos admitiram, já era. Vai ter consequências geopolíticas devastadoras. Quero até falar sobre isso, mas antes, ainda mais devastadora é a derrota que se aproxima do Estado ilegítimo. Hoje num comentário, um hater, né? É um fato da vida. Ah, você falou que Israel ia perder e não sei o que, não sei o que. Gente, perdeu. O problema, eu acho, é a expectativa. Eu sempre falo, criem bois, não criem expectativa. Boi dá dinheiro, dá trabalho, tá? Mas dá dinheiro e tal. A poeira. Mas depende de você, se você tratar bem dele e tal, né? Não cria expectativa, não. Quando você soma geopolítica de Hollywood com expectativa, aí nós temos um resultado ruim. Vamos começar falando sobre isso. Tem muita gente, mas cadê a tal guerra quente que você prometeu? Gente, na Ucrânia 1 milhão de pessoas já perderam as vidas delas. Quantas pessoas precisam morrer para que finalmente o público, né, acredite que existe uma guerra em curso? 1 milhão de pessoas não basta, morreu 1 milhão de pessoas e tá tudo certo, não tem guerra. Do lado Oriente Médio, só o Estado ilegítimo até agora já desviveu 186 mil pessoas. E isso não é uma guerra, não. 186 mil pessoas já perderam as vidas delas. E aí não é a guerra quente. Quer dizer, não sei se vocês se lembram, mas não precisa lembrar. É só ir nos primeiros vídeos que eu gravei, quase 9 meses atrás, tempo de um parto. Eu falava, irão morrer pelo menos 200 mil pessoas. Tá, 186 mil já foi. Tá aí a guerra que as pessoas queriam. Mas quando vai vir a reação dos árabes? Ela já está vindo. O Estado ilegítimo já foi expulso de Golã, de quase todo o Golã, de todo o norte da Galileia, já foram expulsos. E o grupo que rebola, né, ainda nem começou o ataque. Estava em compasso de espera pelas eleições iranianas. Aí o Ocidente, sempre ele, foi eleito um moderado. Eu já expliquei 1000 vezes o que é um moderado, fica repetitivo, cansa. No sentido iraniano, o conceito de moderado é muito diferente do conselho ocidental.
No conceito ocidental, moderado é quase sinônimo de cúmplice, de bunda mole. Não é o caso do novo presidente. Ele é leitor, pessoa que chama as orações, que é um cargo religioso de altíssimo prestígio. Quer dizer que ele se dá bem com o Ayatollah Ali Khamenei. Ele defendeu o Irã na guerra travada pelos Estados Unidos, olha o tanto de passarinho, contra o país entre 1979 e 1989. Ele lutou pelo Irã contra os americanos por 10 anos. Certo? Ele participou da Revolução Islâmica. Ele jurou pessoalmente, em várias ocasiões, devoção e lealdade ao Ayatollah. Então tá o Ocidente esperando que ele vai fazer o quê? Vai organizar a primeira marcha LGBT de Teherã e vai implantar a democracia, ou seja, entregar o petróleo para os Estados Unidos, lamber o coturno de Israel. Isso não vai acontecer. Um homem muito inteligente, ele percebeu as mentiras, né? Mais que as expectativas, as mentiras que falaram sobre ele na imprensa ocidental. Então ele falou, a primeira coisa, nosso apoio ao Hezbollah continua intacto. Mas mesmo se não continuasse, quem manda é o Ayatollah. O exército iraniano tem o quê? 500 mil de pessoas. A guarda revolucionária tem 2 milhões. O país não é uma democracia ocidental. Certo? Então, não muda nada. O novo presidente foi eleito. Defesa do Hezbollah garantida. Esse da resistência na ponta dos cascos. E aí vai continuar acontecendo o que está acontecendo. É o jeito russo, mas também persa, de se lutar. Vou repetir um argumento que cansa, mas eu tenho que repetir. Se você pega aqueles povos todos da Bíblia, de 2, 3 mil anos atrás, egípcio, sumério, caldeu, hebreu, elamita. Alguns desses povos não existem há 3 mil anos. Os hebreus foram extintos há 2.600 anos, por exemplo. Eles sequer existem. Quais os povos daquela época que ainda existem? Árabes e iranianos. Então não tenta ensinar o Irã a lutar, não. Certo? Eles sabem fazer isso do jeito que preserva o povo e a identidade deles. Ok? Então, o Estado ilegítimo vai ser destruído. Aliás, quem fala isso, nem eu. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. O Haaretz é o maior jornal do Estado ilegítimo. E eles estão falando o evidente, que se manter as coisas como estão, não é que o Estado ilegítimo vai perder a guerra. A guerra já está perdida. O Estado ilegítimo vai deixar de existir. E é isso que vai acontecer. A guerra já está perdida. Certo? Eles vão deixar de existir. Sabe, toda ideologia fascista, o nacionalismo extremado. Israel é uma teocracia, certo? Onde valem valores religiosos. É um governo teocrata. O Irã não é uma teocracia. Israel é. Eu acho engraçado, né? A teocracia iraniana. Mas ninguém falou um A sobre o Estado ilegítimo. Ele sim, uma teocracia. Certo? Uma teocracia de regime de apartheid. São palavras do maior jornal israelense. O Estado ilegítimo
vai ser legitimado, se é que vocês me entendem. Isto posto, isso tendo ficado claro, aí a gente pode avançar na nossa discussão. É horrível ter que perder tempo com o óbvio, mas aí entra toda a mídia, né? Toda a imprensa. Isso faz a cabeça das pessoas. Hoje eu vi uma discussão na outra rede social, das tretas, surreal. Um cara acusando um advogado famoso de sei lá o que, usar a ideologia para falar do cara, do suposto patriota, que em troca de refinarias de petróleo recebeu milhões em propina na forma de joias. Certo? Recebeu milhões em propina na forma de joias. Suspeita-se que essas propinas e a evidência sobre isso é muito forte, tenham sido dadas como pagamento por esse corrupto ter vendido a refinaria pela metade do preço. No apagar das luzes, esse mesmo governo vendeu para corruptos notórios, já envolvido em outro escândalo de dezenas de milhões de dólares de roubo nas Americanas, os mesmos que eles não quebraram, eles roubaram as Americanas, os acionistas, todo mundo. Foram os mesmos que, abre aspas, compraram o controle da Eletrobras por 30% do valor. Agora, no caso específico das refinarias, vendida aos árabes pela metade do preço, o motivo já foi descoberto. As joias, não sei quem roubou milhões. Não, gente, ele não roubou, ele é um ladrão. Mas a questão não foi o roubo, foi propina. Foi propina. A imprensa não fala, porque para ela, sagrada é a privatização, é entregar o patrimônio público por interesse particular. Para a imprensa brasileira isso é tão sagrado que ao invés de falar, tal corrupto, miliciano corrupto, entregou pela metade do preço uma refinaria de petróleo em troca de uma propina de 6,8 milhões. É essa que é a notícia. Não é que ele roubou 6 milhões e 800 mil. Não. Ele roubou muito mais. Numa série de outras ocasiões. Mas nessa específica, não é o roubo a questão. Essa específica é a propina, é a corrupção. Mas por que a imprensa não fala? Porque aí as pessoas vão começar a exigir que a privatização seja desfeita pelo prejuízo que causou o erário público. Mas todas as privatizações trouxeram enorme dano ao erário público. Olha o preço pela qual a Vale foi vendida por Fernando Henrique Cardoso e o preço que custam os ativos da Vale. Olha o preço pela qual a CSN foi vendida por Itamar Franco e o preço dos ativos da CSN. Olha o preço pelo qual Michel Miguel Temer entrega o pré-sal e o que o pré-sal vale. Isso sim é roubo em proporções cataclísmicas. É roubo de um povo inteiro. Roubo do governo, roubo do Estado, roubo do povo. Certo? Bilhões foram roubados. Lembra a privataria tucana. Foram bilhões, dezenas, centenas de bilhões. No caso do pré-sal, centenas de bilhões. Só que a privatização é sagrada para a imprensa. Então, para não dar notícia
Como a notícia é de verdade, certo? Que ó, roubaram o povo brasileiro em troca de joias por um corrupto. Eles falaram, ó, foi roubado. Como assim roubado? Roubado joias. Se o ladrão tivesse ido na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, e surrupiasse as joias. Isso é roubo. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que, em troca de vender pela metade do preço, ele aceitou uma propina de 6,8 milhões. Então não é só um ladrão, é um corrupto. Mas é o tipo de corrupção, não é que a imprensa perdoa. É o tipo de corrupção que a imprensa protege. É quando se rouba o Estado, quando se rouba o povo e entrega na mão, preferencialmente estrangeiras. A imprensa ama, ela defende, ela deseja, entendeu? Não é roubo, é corrupção. A corrupção que a imprensa gosta, a corrupção que a imprensa defende. E por causa disso, não é dado às coisas o nome que de fato as coisas têm. Lacan fala, né, do poder da palavra, do discurso simbólico. Então quem sou eu para discutir Lacan? Tá lá, certo? É isso. Bom, isso posto, vamos ao Estado ilegítimo. Eles estão admitindo, eles já admitiram a derrota, já perderam. O que estão discutindo agora é o custo da derrota. Como no caso russo, o custo é existencial. Eles escolheram uma guerra existencial. Cara, esse é o pé de acerola amarela. Eu queria muito levar semente. Que esse é o único pé de acerola amarela que eu já vi na minha vida. Então, não tem nenhuma. Nossa. É o custo que está sendo discutido. Qual vai ser o custo da derrota que já aconteceu para a Ucrânia? A Ucrânia vai deixar de existir. Ponto. Existe a diferença entre fazer uma dívida e pagar ela. Para vocês entenderem o que está acontecendo. A dívida, vamos chamar ela de derrota, já foi feita. A Ucrânia já perdeu. O pagamento é que ainda não aconteceu. Qual que é o custo para a Ucrânia? O custo é o mesmo que o Vietnã do Sul pagou. Certo? A Ucrânia vai deixar de existir. Qual que é o custo para a derrota que os próprios Estados Unidos assumiram? Que já aconteceu. Bom, aí eu acho que a Rússia vai cobrar um preço um pouquinho maior. A OTAN vai ter que deixar de existir. E sem a OTAN, que representa a derrota inescapável dos Estados Unidos, eu duvido muito que a União Europeia continue existindo. Agora, a derrota já aconteceu. O que está sendo discutido é o preço da derrota. É quando os europeus, os americanos, vão aceitar formalmente e, portanto, pagar a derrota. Quanto mais demorar, maior vai ser o custo. Por enquanto, o custo é que a Ucrânia deixe de existir. Mas se eles continuarem enrolando, tudo bem, a Rússia está... Gente, ela está ganhando. Pessoas, qual que é o sentido de quem está vencendo, batendo, ganhando, parar com a vitória, com a surra? Não faz sentido para a Rússia, cujos custos estão sendo muito baixos. Quanto mais a guerra demorar, melhor. Ela está ganhando. E a Ucrânia vai ganhar o quê? A Moldávia? Letônia?
Estônia, Lituânia, Armênia. Os Estados Unidos que vão decidir. Não os europeus abriram mão, né? Os europeus abriram mão. Acho que eles simplesmente aceitaram que são colônias dos Estados Unidos e que, bom, enfim, já era, né? Eles escolheram esperar os Estados Unidos decidirem, no caso, né? É isso que a Rússia espera. Só isso. E ela vai esperar, claro que ela vai. Isso aqui é tão difícil entender. Ela tá batendo. Ela tá ganhando. Os inimigos dela estão sendo esfacelados. Todos os apoiantes do humorista lá, né, que tá governando como ditador a Ucrânia, que o mandato dele já passou, todos os aliados deles perderam. Todo mundo tirou a foto com o Zelensky. O Zelensky é praticamente o Luciano Huck da geopolítica internacional. Tirou foto abraçadinho com ele, perdeu o mandato. Perdeu as eleições. Então você está prejudicando enormemente os inimigos da Rússia e está beneficiando ela de maneira incontestável. Porque cagas a Rússia teria pressa em acabar com isso, gente. Caso semelhante acontece no Oriente Médio. Caso semelhante acontece lá. Ah, mas 6.000 pessoas morreram. Perderam suas vidas. Então aí o mestre Leider vai puxar o ar que falta e explicar mais uma vez. Sozinhos, os palestinos seriam massacrados até o último homem, mulher ou criança, literalmente. Esse é o tal carranismo que nós falamos lá no começo do vídeo. O carranismo prega isso. É uma doutrina fascista, racista, de europeus orientais, que em nome de uma crença religiosa ocuparam um pedaço da Ásia, sob o argumento inacreditavelmente irrealista de que esses europeus orientais de origem eslava são na verdade semitas, e que apesar de terem vindo da Europa Oriental, porque eles são europeus orientais, os Ashkenazes, eles na verdade descendem de um povo que está extinto há milênios. Ainda que a genética não apoie uma vírgula dessa bobagem, eles acreditam nisso. Então, e em nome disso estão cometendo genocídio, massacre, colonialismo há 76 anos. E defende a continuação desse massacre até o fim, ao extermínio de um povo. Essa é a ideia. Certo? Só que eles próprios admitiram, cara, nós já perdemos. Vamos sair enquanto a gente ainda pode continuar existindo. Ainda que noutras forças, é claro, vamos supor, se Israel admitisse hoje a derrota, vai ficar tudo como era antes, mas não vai mesmo, Vai ficar muito pior do que era antes. Mas eles ainda poderão continuar existindo. Isso ajuda a responder. Por que então eles simplesmente não acabam logo com isso? Eu respondo, por que eles acabariam? Se termina do jeito que está, temos a solução de 2 estados. Certo? O Estado ilegítimo seria obrigado a aceitar as fronteiras de 1967. Ah, mas isso beneficiaria a Palestina. Como? Como isso beneficiaria a Palestina? Me explica. Como isso beneficiaria a Palestina? As fronteiras de 1967 são justas? Não! Não, as fronteiras de 1967 foram estabelecidas pelos Estados Unidos da América para beneficiar eles próprios, impedir a conexão entre Eurásia e África e criar um assentamento de europeus orientais num pedaço da Ásia
Então, se eles encerrassem essa guerra agora, o que mudaria para todo o Oriente Médio? Nada. Aquilo continuaria existindo. Em vão teriam sido mortos as 186 mil pessoas, os 186 mil mártires. Aguenta. Aguenta. Cada dia do conflito, os próprios admitem, eles estão perdendo mais e mais e mais. E se eles demorarem, vão perder tudo. Isso, entenderam? Vão perder tudo. Aí está a explicação. Se você pode fazer com que eles percam tudo, por que você vai querer que eles percam a metade? Ah, mas o sofrimento. Sim, aí nós temos aí pode parecer maldade, mas deixa o mestre Leider explicar. Os palestinos, se estivessem lutando sozinhos, já teriam sido exterminados. Então quem está lutando não são eles. É quem luta que define as regras. Entendeu? É fácil de entender. Você está pagando a banda, né? Você está pagando a banda. Quem escolhe a música? Você. Quem está fazendo a guerra? Goste-se ou não, é o Hamas, patrocinado pelo Qatar, é o Hezbollah, patrocinado pelo Irã, é os Houthis com a cumplicidade dos sauditas. Então são os catares, os sauditas e os iranianos que vão decidir quando ela acaba e em que termos. Cruel, triste, mas é o fato. É assim que a vida funciona. É o que difere a análise geopolítica da torcida. Perfeito? De toda forma, tem que tomar um banho. Descansar. Eu não vou fazer live hoje. Estou com muita vontade, mas eu tenho uma reunião muito importante. Inclusive, torçam por mim. Ela é a minha absoluta prioridade. Mas amanhã a gente volta. Fiquem todos muito bem, na graça de Deus ou na convicção que vocês acham mais sagrada para vocês. Até mais.